Bom dia, sejam bem-vindos visitantes. Fique à vontade, a casa é do Senhor. Mas eu queria, antes de passar para a Rebeca, eu queria lembrar aos irmãos uma coisa que hoje de manhã eu estava lendo. O texto de Mateus. Quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou: estão dizendo sobre mim, Jerusalém, muitas pessoas estão falando quem eu sou, mas o que vocês dizem que eu sou? E aí ficou, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cordeiro de Deus. E Jesus diz para ele assim: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. E aí depois Jesus diz assim: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus estava edificando sobre algo muito importante, irmãos. Naquele dia nasceu a igreja. E sobre qual fundamento? De que Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, irmãos. Porque Jesus estabeleceu um fundamento sobre nós, sobre a igreja, de que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar nos movendo de qualquer forma. Mas Jesus é o fundamento da igreja. Amém? Vou orar pela irmã Rebeca, se você puder orar. Erguer suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora para que o Senhor venha sobre Rebeca agora, Senhor. E tudo aquilo que o Teu Espírito comunicou com ela, Senhor, nós possamos receber nesta manhã, Senhor, como uma boa terra, Senhor. Que o nosso coração esteja totalmente submisso ao Senhor, para que a gente receba esta palavra vinda do Senhor, Deus. Por isso nós oramos, abençoamos a vida de Rebeca, e que tudo aquilo que ela vim compartilhar aqui, Senhor, nós recebamos como a parte do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paz, gente. Eu tô bem nervosa, não pelo compartilhar com vocês, que você sabe que o negócio é esse trem aqui na minha frente. Não tu, o celular. Tadinha. Mas, amém. Eu vou orar também, deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui. Que eu quero orar antes de comunicar com vocês, de compartilhar com vocês algo que... quando a gente conversou ontem, né? A gente conversando ontem, quando saiu do evento, não e tal, aí, mas você tem uma palavra? Aí eu fiquei quieta. Falei, eu tenho, mas tu precisava ter a certeza. E aí eu não sou muito mística, vocês sabem disso, assim, no sentido de procurar sinais, assim, né? É algo muito meu. Mas, para ter certeza que eu falaria isso, assim, uma bobagem. Eu abri um livro devocional que eu tenho, que eu nem sou muito fã, mas falei, não, deixa eu ver se eu abrindo no dia de hoje tem algo, né? E o versículo do devocional era exatamente o centro do que eu quero compartilhar com vocês. E aí eu comecei a rir, né? Aí eu fui, mandei o texto para Tiago, né? Falei, porque eu estava justamente meditando, né? Assim, para ter certeza, buscando o Senhor, né? E aí eu falei, tudo bem, Senhor, vou dormir, né? Não vou ficar ainda... Vou dormir e descansar, né? Porque já estava tarde. E ele prontamente respondeu, o que significa que ele também estava acordado, né? Então, glória a Deus. Vamos orar. Quer dizer, vou orar, se você puder orar por mim também, concordar comigo. Senhor, eu tremo diante do Senhor, porque eu não quero compartilhar algo que seja do meu intelecto ou algo que venha de mim, Senhor.
mas que seja o teu Espírito comunicando ao coração de cada um aqui, Senhor. Me livre de machucar a tua noiva, Senhor. Que eu seja realmente uma grande amiga do Senhor, trazendo o coração de cada um que está aqui a você. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, me empodera para comunicar a verdade do teu evangelho. Amém. Quem me conhece, vocês não, aí eu quero falar com vocês aqui. Eu tenho um hábito de falar muito sobre ter um coração cuja a herança é o Senhor. Porque para ser crente, né, você tem que realmente desejar algo que a gente conversa muito na mesa, e eu acabo trazendo muito o texto de Salmo 16. E ouvindo, às vezes, alguns depoimentos dos irmãos, e meus mesmo, né, as minhas crises, eu fico... O Senhor sempre me lembra de onde foi que eu cheguei nessa palavra. Sobre entender que o meu coração, a minha herança, a porção da minha herança é o Senhor. Eu não preciso almejar mais nada. Que o que é mais importante, o que interessa realmente para a nossa vida, é o próprio Senhor. E aí eu me lembrei que em 2019, essa palavra que vocês conhecem muito, mas foi a partir daí que tudo foi desenrolando e foi ficando mais fácil. Mais fácil no sentido de... Como é que eu rebobino a fita para que o Senhor seja o centro da minha vida? Que os meus amores sejam recalibrados para que o meu amor, o meu afeto seja para Jesus em primeiro lugar, né? Então, eu quero começar com essa palavra que está em Mateus 6, a partir do versículo 25. E aí, você vai projetar ali, amigo? Vai, né? Eu vou ler a sua versão, que com certeza a minha está horrorosa. Não, Senhor, me perdoe. A sua palavra é linda em qualquer tradução, mas o meu gosto estético, literário, prefere uma NVI ou uma NA, né? Mas vamos lá. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. E, contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Espera aí. Não, vá, pode passar. Pode passar. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E eu queria 2 segundinhos aqui sobre isso. Aqui, eu não quero, como eu estava falando antes, né? Porque os outros amores, gente, começam assim, com preocupações ordinárias, preocupações simples do dia a dia. Coisas comuns, que a gente chama de lícito, que é normal você se preocupar em pagar sua conta, em trabalhar, em criar seus filhos, em estudar, né? em se vestir adequadamente. Isso faz parte do dia a dia. Mas o que o Senhor está falando até aqui é que isso não tem que ser o objeto das suas afeições. Não tem que ser uma preocupação a ponto de a sua devoção a Ele ser manchada, ser diminuída, a ponto de você esquecer que o Senhor é que faz todas as coisas. E por isso esses exemplos tão comuns, para que a gente entenda a presença do Senhor em cada momento. Pode passar mais um. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Porque essas coisas, desculpa, na minha versão vai falar assim, coisas gentias, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Também não estou dizendo aqui, não passa ainda não, nesse aí, pode voltar. Deixa aí, só no 32 por enquanto. Mais uma vez.
caramba, só quem passou determinadas necessidades, né, básicas é que pode, talvez alguém assistindo a filmagem vai dizer, não, irmão, você não sabe o que é ver o seu estômago roncar, ou de um filho, ou de alguém que você ama, e não é sobre isso. É sobre, primeiro, colocar na mão do Senhor. Entende? Isso, como posso dizer? Essas coisas do dia a dia, elas não podem roubar a sua fé naquele que trabalha enquanto você dorme. Que coisa mais doida do que dormir? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu tenho algumas questões sobre sono que são bem agitados, e uma vez alguém me falou assim, você tem problema com insônia porque você não descansa em Deus. Porque é a coisa mais... Se você para pensar o quanto você está vulnerável ali, você não vê, você às vezes sua mente está em outro lugar, você está sonhando. E as coisas estão acontecendo, as horas estão passando ao seu redor. E realmente, assim, eu fico pensando, eu preciso descansar em Deus. E no macro, de fato, que geralmente, quando a gente tem insônia, a gente vai ver, nossa mente está pensando em coisas, em resolver o dia de amanhã, e aí vai, né? Então, eu queria... Não passa ainda não, porque eu quero perguntar uma coisa a vocês. Aí, geralmente, quem conhece aqui a palavra, a gente pergunta assim, né? Não busquei essas coisas, né? Porque a gente é o que busca. Mas buscar primeiro não passa não, hein? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todo mundo respondeu, as demais coisas serão acrescentadas? Foi? Eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Não passa não, hein, santo? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, por favor. Não trouxe, amadinho? Eu queria que vocês lessem para mim o versículo 33. Pode passar aí agora, deixar aí, para quem não trouxe. O que está escrito aqui? Todas o quê? Não. Todas essas. O que foi dito anteriormente. Vê se alguma versão aí está escrita e as demais coisas. Eu duvido. Pode falar qualquer uma aí. Vou abrir até a minha aqui, que é a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém tem de mais coisas, outras coisas, tudo o que você quiser, tudo o que você desejar, porque Deus é teu servo, e não o contrário. Não tem isso, né, amadinhos e amadinhas? Aí no 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Na minha versão vai falar, cada dia o seu mal, né? E eu fiquei assim, essa palavra começou a crescer no meu interior, no momento em que eu estava decidindo mais uma vez largar tudo e viver em missões, né? E como eu tive uma criação muito voltada para pensar no meu desenvolvimento, né, intelectual e financeiro e essas coisas, a minha família sempre teve um peso muito grande nas minhas decisões, né? E eu me lembro que nessa época uma das coisas que eu mais orava era, Senhor, não era o meu interior, não era o meu interior que precisava entender o que Deus estava me chamando a fazer, mas eu precisava de argumentação para convencer a minha família que não é cristã, não era, né? Que mamãe, o Senhor colheu, minha mãe reconheceu o Senhor como Salvador, mas ela nessa época não tinha isso, então eu precisava convencê-la de que estava tudo bem. Porque a grande questão deles era a minha segurança alimentar, a saúde física. Então, é normal de pai e mãe, né? E aí essa palavra, assim, ela veio... Primeiro Deus falando assim... E eu entendi isso. Quando, de fato, isso for uma verdade no seu interior,
vai ser tão claro e óbvio para a sua família que você não vai precisar argumentar. Porque você vai estar segura naquilo que você está falando, né? E aí, eu comecei a pensar primeiro sobre esse reino, né? Buscar primeiro o reino, para poder eu entender, né? Que essas demais coisas me seriam acrescentadas. Eu, como essa pessoa racional, aí eu comecei a pesquisar sobre reino, e entender, que é o que eu de vez em quando coloco na mesa, né? Gente, se Jesus pregava o evangelho do reino, já pregava o evangelho do reino, então o evangelho do reino não é só sobre a crucificação. Vocês já me viram falar isso algumas vezes, provocar isso na mesa, né? Do quê? O que é o reino? O que é o reino de Deus? Aí, geralmente, as pessoas... Vou perguntar. O que vocês entendem sobre reino de Deus? Oi? Tudo que foi criado. Mas quando, aqui na palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, o que é esse reino de Deus e a justiça? Alguém? Ninguém? E quando eu falo o evangelho do reino, então, a boa nova do reino, qual é a boa nova desse reino? Já fiz essa pergunta algumas vezes. Ninguém? Certo. Se eu disser, eu já disse algumas vezes, que o evangelho do reino, ele começou a ser pregado no Antigo Testamento, no sentido de que antes da presença de Cristo encarnado, antes do Verbo encarnado, existia uma promessa que é a partir da aliança, que a grande aliança de Deus com o seu povo é que ele seria o seu Deus. Não, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Nessa ordem assim. Essa é a aliança. E a partir dessa aliança, eles entenderem que Deus é o dono de tudo, no sentido das vontades. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o reino de Deus é justamente quando a gente fala assim, fulana se converteu. Ela aceitou Jesus como Senhor. Quando a gente usa esse termo Senhor, o senhorio de Cristo, tem a ver com Cristo ser a pessoa que organiza a sua vida e diz, é por aqui, é por ali. Claro, eu sempre falo, né? Nós temos nossas identidades e tudo, mas existe um prumo que a palavra nos traz. Então, que é clara sobre qual é a vontade do Senhor. E aí, por causa de uma palavrinha boba nesse versículo, e as demais coisas nos serão acrescentadas, a gente acha que está buscando o reino de Deus e começa a barganhar com o Senhor todos os nossos sonhos. E começa, inclusive, a achar que os nossos jejuns, orações, enfim, e obras vão comprar as nossas vontades. Isso não é crédito. Não para agora. Porque eu tenho um pensamento particular que quando ele fala que naquele dia ele vai entregar um galardão, eu entendo, e a gente fala que nós vamos reinar com ele, eu entendo que esse galardão é como se fosse uma parte do reino onde a gente terá governo. Nós é que iremos, entende? Então, a depender do seu relacionamento com ele hoje, vivendo a vontade dele, no tempo vindouro você terá esse galardão. Então, não é só a coroa que muitas pessoas falam, por exemplo, você vai receber um galardão, é uma coroa. Aí, às vezes, a gente está brincando, resenhando, vixe, caiu uma pérola da coroa. A gente faz umas resenhas assim. Na verdade, a gente deveria dizer, vixe, diminuiu um pouquinho o seu terreno. Assim, no sentido de governo, tá? No sentido de governo. Então, passa pela vontade do Senhor. Então, estamos entendendo aqui? Alguém discorda? Não, Rebeca, não tem nada a ver. Reino de Deus não é a vontade de Deus estabelecida. Reino de Deus não é um prenúncio de Jesus vir como rei para restaurar essa terra. Alguém discorda que é isso? Então, combinamos aqui que é isso. Justiça. O que é a justiça de Deus? Aí quem teve uma criação como a minha vai responder, não, a justiça de Deus, que tem a ver com equidade, por isso que quando a gente vê as coisas na rua que não prestam, a gente fala, esse mundo está em iniquidade, ou seja, o contrário de equidade, que é o contrário da justiça. Eu ia falar equilíbrio da balança, né? Pensando na simbologia da justiça, né? Mas a justiça de Deus, definitivamente, não é a mesma justiça humana.
E a justiça de Deus tem a ver também com o seu reino, que é justamente quando a gente lembra que Adão pecou. E por causa disso, todos, a partir daí, nascem já em pecado. Mas a justiça é que um homem santo, que é o próprio Deus, que não se considerou ser igual a Deus, veio... Imagine, o Criador do mundo se vestiu de ser humano, a ponto de vir de um ventre de uma mulher. Por mim, por você, se isso não equilibra essa balança, que talvez a gente diga, é injusto. Eva, quando eu te encontrar, para as mulheres que sofrem de cólica, que já pariram normal, né? Enfim, e todas essas coisas. Mas a justiça de Deus tem a ver também com esse equilíbrio, ou seja, anunciar às pessoas que essa conta, essa equação já foi equilibrada. Por um, todos pecaram. Por um, todos têm a absolvição desses pecados. Todos são perdoados desses pecados. E aí você vai dizer de novo, sim, Rebeca, e aí o que isso vai? Tudo. Porque quando você calibra o seu coração, quando você corrige o seu coração, quando você coloca o seu coração nas coisas, na vontade de Deus, no conhecer a vontade de Deus, de entender que você tem um privilégio de participar de uma história que não tem nada a ver com a gente. Toda vez, gente, que vocês ouvirem falar de gentios na Bíblia, se inclua. Porque é daí que a gente vem. Nós não somos a nova Israel. Não somos. Israel é Israel. Judá é Judá. Entende? Mas eu queria também dizer a vocês assim, trazendo isso à sua memória, frequentemente, quando a gente passar pelas dificuldades, isso tem que nos bastar. Aí eu quero dar um exemplo aqui, só um minuto. Gente, não preciso, mas eu quero explicar. Eu tomo uma medicação em que, à medida que eu vou ficando emocionada, e é difícil, né, compartilhar a palavra do Senhor, porque é uma palavra que é da minha vida, e eu vou dar um exemplo sobre isso aqui, do quanto isso me feriu, e isso gerou um outro problema para mim, eu vou dizer a vocês, que seca a minha saliva. Toda vez que eu vou ficando mais emocionada, mais nervosa, vai secando aqui. Então, eu preciso beber mais água, senão não vou conseguir falar, tá? Nessa época em que eu entendi isso aqui, eu falei, então eu quero realmente viver sobre isso. E foi muito, como eu posso dizer, simples. Quando eu trouxe para minha mãe, ela falou, a reação de minha mãe foi algo tipo, novidade. Você desde que se converteu só fala disso. Né? Tudo seu é isso. Eu só fico preocupada, né, enfim, com as questões que envolvem os relacionamentos em si, né? Eu sou assim. E aí ela ficava mais nesse sentido, mas ela já não falou mais. Ela, apesar de perguntar, ela sempre estava perguntando: está faltando alguma coisa, né? Quem ficou de contribuir com você, né? Os mantenedores, né? Está contribuindo? Não está? Está faltando alguma coisa? Minha mãe sempre perguntava, mas eu já não pedia, né? Já parei de pedir naquela época. E eu tenho umas questões emocionais, né? Algumas questões de saúde, assim, mental mesmo. E nessa época, quando eu comecei a frequentar... Pausa. Eu sou artista, vocês sabem, né? E também foi nessa época que eu passei a desenvolver mais a questão da contemplação. Porque, por entender das disciplinas espirituais que eu sempre falo com vocês, né? A oração, jejum, leitura da palavra, mas aí tem hospitalidade, serviço, contemplação e alguma outra coisa que agora não me veio na cabeça. Mas eu comecei a exercer muito essa questão da contemplação porque a criação também mostra quem é Deus, né? Então, eu ficava aproveitando o meu lado autista, que fica observando tudo, procurando ligações, né? Eu passo horas, às vezes, observando o céu, as cores, enfim. E
aconteceu de todas as vezes que eu ficava ansiosa ou preocupada, tinha uma conta por vencer, ou ia se aproximar uma situação da igreja que eu queria participar e precisava de um recurso que eu não tinha. Enfim, coisas assim. Minha medicação ia acabar, eu precisava de mais medicação, e eu ainda não tinha o recurso para aquilo, essas coisas do dia a dia. Era certo que, quando eu fosse para esse momento de contemplação, oração, e ali, que na verdade é o devocional, né? Só que eu, enfim, acho que cada um tem o seu devocional. O meu devocional geralmente é assim. Sempre aparecia, como geralmente eu estava ao ar livre para observar, aparecia pássaros, que me remetia a essa palavra. Que os pássaros voam, enfim. E eu levava isso, eu levava a psiquiatra queria saber se eu estava muito ansiosa, como é que estava meu sono, essas coisas. Eu dizia, não, doutora, eu estou tranquila, porque Deus tem falado comigo, e aí trouxe essa palavra para... Ai, ai. Não, exatamente, mas eu não entendi. Gente, porque o pastor falou que você vai falar para a psiquiatra que os pássaros estão falando com você, mas não era sobre isso. Era dizer que os pássaros me tiravam a ansiedade porque eles me comunicavam essa palavra que fala, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, que é o 26, né? Elas não fazem nada, elas não ajuntam nada, e não falta ninho, não falta comida, nem para ela, nem para os filhotinhos, e estão sempre lindas, cheias de peninhas, está tudo maravilhoso, sabe? Então, toda vez que eu ficava nessa ansiedade, aparecia um pássaro diferente, assim, e aí eu começava a chorar, né? E aí, eu fui virar para a psiquiatra e falei, Deus, a medicação está ok e tal, apesar, e as pessoas diziam, Rebeca, você está muito letárgica, mas a gente que está tomando a medicação, assim como quem usa droga, sabe, não percebe. Quem está de fora é que vê, né? E minha irmã está muito... Não, eu estou ótima, porque assim, eu não tenho mais... Deus... E aí ficava, né, olhando, mas a mistura do remédio, mas a minha fé muito... Assim, foi fortalecida no Senhor nessa época por causa disso. E aí, por isso que eu estou falando que tem uma parte ruim dessa questão, é que quando a gente compartilha algo de Deus para pessoas que não têm a mesma fé, parece loucura. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, e é só para vocês entenderem, irmãos, essa médica estava me tratando como se eu tivesse esquizofrenia. Então, a medicação já estava no nível, e eu estava no interior de São Paulo na época, que eu estava andando com o braço aqui, eu andava bem durinha, assim, se você me chamasse aqui, ao invés de fazer assim, eu fazia assim. E eu não... na minha família, aí chegou a pandemia, eu tive que voltar para casa, porque, enfim, imagina, né? Na época esquizofrênica, por assim dizer, hipertensa, aí era Covid, e aí minha mãe falou, meu Deus, você vai... Minha mãe super assim, né? Super otimista. Minha filha, você, gorda, hipertensa, com problema de cabeça, você vai pegar Covid, vai morrer, eu não vou poder te enterrar, eu quero poder me despedir de você, porque ela sempre foi muito fitness, né? Então era óbvio que se alguém ia pegar Covid, era eu e não ela. Então eu tinha que voltar para a Bahia para poder ela me dar tchau, porque ela tinha convicção. Oh, meu Deus, eu dou risada. Mas ela entrou na minha cabeça nesse sentido. E foi muito bom. Por quê? Quando eu cheguei em Ilhéus, gente... Quando eu cheguei em Ilhéus, que eles me viram andando assim, porque os irmãos falavam, como ninguém me conhecia há muito tempo lá, 2 anos de relacionamento com o pessoal, eu não, achava que era... esses paulistas sabem de nada, porque eu sou mais firmona, eles estão acostumados com as mulheres mais delicadinhas. Aí eu falei, que nada, eles são frescos. Aí cheguei em casa, meu tio começou, o que é isso, Robobeca? Meu nome é Rebeca, para quem não me conhece. Robobeca. Começaram eu falei, para, eu não estou andando assim. Aí minha mãe começou a dizer, não, eu vou falar estátua. Toda vez que eu falar estátua, você vai se olhar. Porque ela entendeu que eu não estava vendo. E assim foi. Sempre que eles falavam estátua, eu parava. Eu estava sempre assim. Que loucura, né? Medicação errada. E aí eles me convenceram, eu fui no psiquiatra lá em Ilhéus. E olha como Deus é bom. Aquele senhor, ele tem uma espiritualidade, uma outra fé. Mas quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim, eu vejo uma mulher na minha frente com altas habilidades, você é extremamente inteligente, é impossível que você seja esquizofrênico. Impossível.
o que eu estou vendo é que você está hipermedicada. Agora tem um detalhe na sua história. Aí eu falei, ok, ele, 2 detalhes. Eu falei, ok, você toda hora olha para o relógio. Eu preciso saber por quê. Eu falei, doutor, porque eu já notei que tem 1h30 que a gente está aqui, eu não estou acostumada a ir para médico, que fica 1h30 trocando ideia. Aí ele, tá vendo? Outra prova de que você não é esquizofrênica. Você está muito centrada, você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Aí ele falou, mas a segunda coisa, e talvez a mais importante, é que eu descobri por que minha colega errou com você. Aí eu falei, por quê? Aí ele, querida, você disse que os pássaros, que Deus fala com você através dos pássaros. É óbvio que para ela, você estava... E eu entendi. O pássaro, a presença de um pássaro no momento em que você está preocupada com conta, significa, Deus, para você, é um ícone. Deus está te lembrando que ele está presente. O pássaro não estava com a voz de Deus falando, Rebeca. Não era isso que estava acontecendo. E aí, graças a Deus, ele falou, vamos fazer um acordo aqui. A gente vai começar a fazer desmame, eu quero conhecer você. E a partir daí começou, gente, a minha só para vocês entenderem de como começou tudo, de entender o que é que tem nessa cabecinha desde que nasci, né? E aí foi aí que, depois de muito estudar, veio o meu diagnóstico, né? Fechou. Autismo, TDAH e altas habilidades. Mas, voltando aqui para Jesus, isso, a partir dessa palavra em mim, que eu entendi o que era reino de Deus e o que era justiça, e que isso não significa que é fácil de buscar também, tá, gente? Mas é um exercício diário. Quando isso se torna realmente um foco, seu hiperfoco, você está sempre automaticamente recalibrando para ele. E aí, você trazer a sua afeição no sentido do amor mesmo, vai ficar mais fácil. Porque você vai se sentir... A palavra é essa. Jesus nos corteja o tempo inteiro. É impressionante. Eu me sinto cortejada pelo meu noivo o tempo inteiro. Não tem, sabe assim, não tem como você desejar outras coisas quando você vê que ele faz muito mais. Claro, tem momentos que você quer uma coisa de novo. Gente, eu não estou aqui dizendo que a gente, a partir de agora, vai arrotar a santidade e não vai desejar coisas, sapato, bolsa, roupa. Vai, mas isso não tem que ser o mais importante na nossa vida. Aí nós vamos lá para o Salmo 16, que eu vivo compartilhando com vocês. Dezesseis, 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Ele vai falar várias coisas no Salmo, mas adiante ele fala, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Estou no 8 agora, né? Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, alegre o meu coração, e se regozija a minha glória também, a minha carne repousará segura. Como é que está nessa versão aí o versículo 9? O meu corpo também repousará seguro. Eu não sei para você, mas quando eu penso em meu corpo repousando seguro, eu penso no cochilinho. Sabe aquele cochilinho bom depois que você almoça, quando é possível, né? Porque eu trabalho, não saio do trabalho durante o dia, né? Mas quando é possível, é tão bom, né? A cesta. Imagine você poder repousar seguro, ou à noite, que é a pessoa que tem uma mente mais acelerada. Como é bom. Então, há uma promessa aqui também que fala sobre recalibrar a nossa mente. A partir do momento em que a gente, de fato, coloca o Senhor diante de nós. E aí provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede, teste nesse sentido. Não é no sentido de vou jejuar porque eu preciso pagar minhas contas. Não, se você quer abrir um jejum, abra um jejum até sentir fome de Deus.
Existe um vazio, Rinauer fala isso, existe um vazio em nosso exterior que só pode ser preenchido pela presença de Deus. É um oco, é um vazio, vira e mexe, você vai ter isso, gente. Não tem a ver com depressão, com ansiedade. O que falta? O que falta é Deus. Falta o Senhor no meu interior. Várias vezes o dia esse oco vem, esse rombo, sabe? E aí eu tenho que, bora abrir aqui a cortininha, a luz. Eu fico imaginando o meu trabalho, né, gente? Eu passo a maior parte do tempo de segunda a sexta acordada lá. Então eu abro a veneziana, dou uma olhadinha nos mapas, assim, fecho. E recalibrar. Não adianta, nós nascemos, nós fomos criados, o ser humano, lá em Gênesis, foi criado para ter esse relacionamento com Deus. A gente sempre ouve falar sobre isso, isso é básico de qualquer congregação que a gente vá. Adão conversava com Deus todos os dias, né? Que a gente sabe que é Yeshua que vinha conversar com ele. E depois, quando Adão pecou e que ele percebeu que estava nu, a gente também já entende que tem a ver com a glória do Senhor, ou algo de santidade ou de pureza que foi retirado dele. Então, a carne humana que descende disso aí, vem com esse oco, vem com uma peça faltando. E não adianta você querer encher com riqueza, querer encher com amores, querer encher com casamento, com carro, com fama. Nada disso preenche um vazio. É igual, gente, é igual quando você vai montar um quebra-cabeça. Cada peça, você tem que esperar a peça certa chegar para você conseguir desvendar o mistério, né? Como diz o povo na internet agora, pega a senha. Então, se tem uma peça específica ali no centro, não adianta, você pode colocar várias outras parecidas, às vezes com um formatinho parecido, mas a imagem ali vai ficar fora do lugar. Então, se você sabe que foi criada a imagem e semelhança de Deus e sente que tem esse oco, como é que você está colocando outra coisa em seu interior? Então, o que eu já vou finalizar, o que eu queria compartilhar com vocês essa manhã e mais uma vez, né, nos encorajar a buscar o Senhor, realmente, colocar Ele diante de nós, sempre. E que tudo que a gente faça, mesmo as disciplinas espirituais, mas sempre eu tenho falado isso com vocês, não seja para você dizer, como eu jejuo, como eu já li a palavra de capa a capa. É importante ler a Bíblia toda e sempre, todo dia, já dizia nosso irmão Haroldo Walker, né? Mas pela genuinidade, pelo sentimento genuíno, pronto, de buscar conhecer o Senhor, de buscar crescer em conhecimento de Deus. Porque não tem, de novo, gente, vocês vão, eu me incluo, porque vocês sabem das minhas crises, né? Toda sexta-feira a gente ouve mais um pouquinho. Então, nós vamos viver de crise em crise. Se de fato, sabe, isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é o quanto em línguas você ora, enquanto, né? É importante, As lágrimas são importantes, os gritos, os berros. Outro dia, irmãos, vou contar um segredo para vocês e meus amigos aqui. Eu tenho muito esses momentos e eu preciso dar uns berros. Normal de autista. Se você for observar criança autista, elas fazem isso. Então, a gente cresce, tem coisa. Só que eu sou adulta. Eu sei que não dá. Mas dá vontade. Aí eu queria que a esposa do pastor pegasse o carro dela, pegasse umas irmãs e a gente fosse, sei lá, para onde, para um lugar ermo, para poder gritar. É óbvio que ela disse, né? Deixa de ser doido. Mas eu queria muito. E eu não queria gritar sozinha, eu queria minhas irmãs comigo. Sabe? Queria minhas irmãs comigo. Porque, assim, o grito pelo grito não é suficiente. O fato de eu ter vontade de gritar, de botar todas as minhas coisas para fora, não é suficiente. Porque depois a gente tem que ser preenchido de Deus. Então, eu preciso das minhas irmãs do meu lado. Para dizer, pronto, agora já gritou, agora vamos lá. Você aceita Jesus como seu único... Né? Estou aqui me vulnerabilizando como sempre, né? Por isso que no caso a irmã conta tudo. Mas é isso, né? Então, irmãos e irmãs, essa palavra tem me rasgado já tem uns anos e é isso que eu carrego comigo sempre, né? Principalmente
que é diferente, tá, irmãos? E também para quem vai ver a gravação. Não estou aqui, de jeito nenhum, desmerecendo a dor daqueles que têm a sua saúde mental ou física abalada, que a ponto de, muitas vezes, cegar realmente o nosso entendimento. E eu não estou falando nem de coisa de maligno, né? Não tenho esse costume também. E também porque vocês aqui me conhecem e sabem das minhas crises, né, que são terríveis, né? Mas eu creio, e é essa a minha esperança, de que quando Jesus voltar, porque talvez eu nunca seja curada, e tem que estar tudo bem nesse sentido. Eu tenho que cair e levantar nesse sentido das minhas afeições por causa da minha saúde, se for o caso. Pronto, é isso. Porque talvez você caia por causa dos seus desejos fora do lugar, seja lá quais sejam as suas aspirações, e no meu caso, muito frequentemente, como vocês sabem, tem a ver com essa questão da saúde mental e física, que muitas vezes me debilita, e outras irmãs também aqui, né? Outra irmã também, que passa pela mesma situação, é que a gente tem que encontrar esse lugar de renovo e de estar tudo bem, sabe? Hoje eu estou abalada, estou mal, não consigo, mas no dia seguinte que eu estiver melhor, aleluia, glória a Deus, e vamos de novo, coloco o Senhor diante de mim. Busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as coisas, essas coisas, não vai faltar por diante de mim. E a presença dele vai aumentar em meu interior de uma maneira em que eu não vou sentir falta de nada. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Tiago Dias. Obrigada pela rica oportunidade. Amém.